O termo envenenamento é um termo que a gente utiliza para situações onde a criança é exposta, por exemplo, a alguns animais peçonhentos. Então a gente tem escorpião, a gente tem picada de cobra, que fazem com que a criança muitas vezes venha apresentar sintomas de envenenamento. Os quadros de intoxicação geralmente são exposições a substâncias que podem ser tóxicas quando ingeridas em grande quantidade, como por exemplo produtos de limpeza e medicações. Antes de continuar o vídeo, não esqueça de dar aquela curtida e se inscrever no canal. Quando a criança tem algum sintoma de envenenamento, é importante que o médico ou os pais observem se existe alguma picada no corpo da criança, porque geralmente é o local onde foi introduzido o veneno ou do escorpião ou geralmente da cobra. Quando você tem esse tipo de situação na criança, é comum o local ficar edemaciado. Então você tem uma hiperemia no local com dor no local. Esse tipo de substância ele pode agravar com o decorrer do tempo, como por exemplo, a criança fazer um quadro de choque anafilático, poder fazer necrose com isquemia no local da aplicação e desenvolver um quadro febril de evolução rápida. Então esses seriam os sintomas mais comuns. Lembrando que, nesses casos, é importante ir ao hospital porque você pode ter repercussão hemodinâmica do veneno que foi introduzido na criança, como por exemplo, dificuldade respiratória, aumento da frequência cardíaca e insuficiência renal. Com relação aos quadros de intoxicação, uma situação que a gente deixa em alerta para os pais é sempre deixar medicações fora do alcance da criança, porque as caixas coloridas e o sabor diferenciado de alguns remédios fazem com que muitas vezes elas peguem e tomem a medicação toda. Lembrando que é muito frequente intoxicação pelo paracetamol, que faz insuficiência hepática. Nesses quadros de intoxicação que envolvem medicação, o que a gente orienta sempre você, pai e mãe? Na presença de qualquer sintoma do seu filho, o ideal é que você entre em contato com o pediatra, porque em criança, a maioria das medicações, elas são realizadas pela idade e pelo peso. Então você pode correr o risco de repente dar uma subdosagem ou até mesmo uma superdosagem por desconhecimento. Então, na dúvida, entre em contato com o seu pediatra. E a outra forma de intoxicação que a gente tem é com relação a produtos de limpeza. Então lembrar que muitas vezes os pais compram esses produtos de limpeza e colocam em garrafas de refrigerante, em garrafas que não são do produto propriamente dito, e isso também é frequente a gente receber aqui no hospital a criança que foi tomar, por exemplo, refrigerante e dentro do refrigerante tinha água sanitária. Na intoxicação por água sanitária, o que a gente observa é uma estenose do esôfago. Isso é um fechamento do esôfago. Então você tem que fazer várias dilatações no esôfago para que a criança volte a ter o esôfago aberto e poder voltar a comer. Nesse período, muitas vezes é líquido, é papinha e até mesmo passar uma sonda pelo nariz para levar o alimento para o estômago para a criança poder comer. Então é um quadro extremamente grave que a gente vê com frequência aqui no hospital e que faz uma queimação do esôfago que pode trazer malefícios para a criança para o resto da vida, com a necessidade de fazer dilatação esofágica com bastante frequência. Para a prevenção de intoxicação e envenenamento, o que é importante? Primeiro, com relação à casa, é manter a casa sempre limpa, né? O terreno sempre com o mato baixo, porque a gente sabe que é nessas regiões que acabam aparecendo muitas vezes esses animais que podem acabar picando a criança quando ela está brincando no jardim. E com relação à intoxicação, é importante deixar medicamentos fora do alcance de criança e produtos de limpeza corretamente identificados e também fora do alcance delas. Quando você tem qualquer situações dessas, como envenenamento e intoxicação, o ideal é você não realizar nada em casa e trazer a criança o mais rápido possível para o hospital. Então isso de fazer com que a criança venha induzir a vômito, amarrar o braço quando você está com um quadro de suspeita de envenenamento, são situações que podem às vezes retardar algum quadro, mas eles não tratam de forma alguma o problema. Então você precisa trazer para o hospital para uma correta avaliação médica ou uma unidade de saúde mais próxima. Se você ainda não conhece o nosso canal, não esqueça de conferir e compartilhar os nossos vídeos.